Este programa tem o apoio de Rui Cunha Contabilidade. O Primeiro-Ministro propõe estado de emergência ao Presidente da República. Assinala-se esta segunda-feira, dia de luto nacional, em memória a vítimas de Covid-19. Novo Notícias com Paulo Lopes. Boa noite, bem-vindos ao Novo Notícias. O Primeiro-Ministro de Portugal propõe estado de emergência ao Presidente da República. O Primeiro-Ministro António Costa manifestou esta manhã em Belém ao Presidente da República que seja declarado o estado de emergência com uma natureza preventiva. Na sua intervenção no Palácio de Belém, António Costa referiu que esta decisão aplica-se nesta fase apenas aos 121 concelhos que estão abrangidos pelas medidas especiais adotadas no sábado na sequência do Conselho de Ministros em função do número de casos por cada 100 mil habitantes. O Governo justificou esta posição com a necessidade de esclarecer dúvidas jurídicas no que toca a 4 pontos centrais: as limitações de circulação a determinadas zonas do país, determinar o controle da temperatura em edifícios públicos e locais de trabalho, assim como a necessidade de dissipar dúvidas jurídicas em questões e matérias como requer a ajuda médica por parte do setor privado e social e mobilizar recursos humanos, seja das Forças Armadas, seja funcionários públicos, com o objetivo de minimizar o combate ao número de infecções. Assinala-se esta segunda-feira, dia de luto nacional, em memória das vítimas da Covid-19. Assinala-se esta segunda-feira, dia de luto nacional em memória das vítimas da Covid-19. A data foi instituída pelo Governo no dia 22 de outubro, no âmbito do Conselho de Ministros, que aprovou o decreto que declara o dia 2 de novembro como dia de luto nacional. Com esta data, o Governo pretende prestar homenagem a todos os falecidos, em especial às vítimas da pandemia da doença Covid-19. A decisão governativa, tomada em reunião do Conselho de Ministros, surgiu na sequência da proibição da circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro, dia dos Fiéis Defuntos, data em que tradicionalmente milhares de famílias aproveitam para se deslocarem aos cemitérios para recordar os seus entes queridos. Neste momento, as condições que temos são de terceiro mundo. São declarações de uma médica do Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, Raquel Barradas. O número de infectados e de doentes internados por Covid-19 no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tem atingido valores muito preocupantes nas últimas semanas, facto que tem levado a que vários intervenientes ligados ao setor da saúde tenham lançado vários apelos no sentido de alertar para o desgaste a que estão submetidos médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde. A Ordem dos Enfermeiros Norte fala mesmo em situação insuportável, tal a sobrecarga de trabalho a que os enfermeiros têm sido sujeitos e à dificuldade em prestar cuidados de saúde nestas condições. Do lado dos médicos, a pressão também se faz sentir, conforme precisou Raquel Barradas, médica há quase 3 anos no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. Questionada sobre a situação que se vive no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, a jovem médica confirmou que, apesar dos esforços de todos os profissionais, esta é complexa e difícil. Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, fez um comunicado à população a dizer que é importantíssimo cumprir as regras sanitárias. O Presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, recordou este sábado, em carta dirigida aos penafielenses, a importância de todos cumprirmos com as regras e diretrizes que foram definidas pelas autoridades de saúde, numa altura que se registra um aumento significativo de infecções por Covid-19 na região e no país. Sei bem do esforço que tem sido feito pela nossa população, pelas instituições e pelas empresas para conter, prevenir e combater o vírus. É difícil estarmos mais afastados da família e dos amigos, é difícil resistir aos afetos, é difícil não podermos celebrar datas importantes e festivas e é difícil habituarmos-nos a estas novas regras impostas pela Covid-19. Mas este aumento significativo de infecções obriga-nos a ter de continuar com esse esforço de contenção, de prevenção e de combate ao vírus.
Por isso, decidi voltar a escrever-vos para vos renovar o apelo para o cumprimento rigoroso de todas as orientações dadas pelas autoridades de saúde. É essencial manter sempre comportamentos responsáveis, cumprir as normas e seguir as recomendações para vencermos esta pandemia, disse, confirmando ter-se verificado ao longo do mês um aumento significativo de infecções no concelho. O Presidente da Câmara Municipal de Lousada congratula-se com a decisão de justificação sobre as pessoas que estão em isolamento profilático. O Presidente da Câmara de Lousada, Pedro Machado, à semelhança de vereador da Ação Social, congratulou-se este domingo pela decisão do Governo proceder à emissão, através da linha Saúde 24, da declaração de isolamento profilático para justificação de faltas ao trabalho e pagamentos dos respectivos dias. Solicitei esta medida quando a reunião com o Primeiro-Ministro e, felizmente, passa a ser uma realidade. Tem existido graves dificuldades das pessoas em isolamento profilático ao obterem as necessárias justificações para as entidades patronais, muito devido ao elevadíssimo número de pedidos junto das entidades locais de saúde que não têm tido capacidade para responder a todos os pedidos. Assim, desde a primeira hora nos pareceu mais sensato e rápido ser a Saúde 24, no primeiro contacto com o utente, e emitir logo a declaração que seria validada posteriormente, disse, salientando separar que este processo seja efetivamente rápido e ágil. Os utentes precisam disto. Paredes isenta feirantes das taxas municipais e pede ao Governo para rever a proibição de feiras e mercados. A Câmara Municipal de Paredes decidiu em reunião esta manhã, realizada por videoconferência, para analisar as medidas que foram anunciadas pelo Governo no Conselho de Ministros no sábado, proceder à isenção das taxas de ocupação de terrado referentes ao último trimestre de 2020 e devolver de forma automática o valor aos feirantes que já pagaram essa mesma taxa. O município esclareceu em nota de imprensa também que vai comunicar à área metropolitana do Porto e ao Governo a disponibilidade do município de Paredes para rever a medida de proibição das feiras, considerado esta demasiado gravosa para o setor das feiras e que deixa os feirantes do concelho sem poder trabalhar. Já usado o vereador da Economia também com condicionamentos, mas pede ao Governo para reverter a decisão de cancelar ou proibir as feiras e mercados. O vereador responsável pelo pelour da Economia da Câmara de Lousada, Nelson Oliveira, defendeu em mensagem que publicou e partilhou na página pessoal do Facebook que a proibição de não permitir a realização de feiras e mercados, uma das medidas anunciadas no sábado no âmbito do Conselho de Ministros, não é a solução, sendo necessária criar e prever exceções no sentido de não prejudicar ainda mais os feirantes. A este propósito, refira-se que, quando a presença do Primeiro-Ministro António Costa, em Passos de Ferreira, encontro que contou com a presença dos autarcas das câmaras de Felgueiras e Passos de Ferreira e contou com a presença de diversos organismos locais, regionais e nacionais, no sentido de analisar a incidência crescente de novos casos de infecção por SARS-CoV-2 na região. O Presidente da Câmara de Lousada, Pedro Machado, falando das medidas anunciadas, manifestou a sua discordância relativamente a este tema. Hoje foi um dia onde o recorde de mortes bateu, foram 46. Vamos passar a ver os dados da infecção da Covid-19 pelo país. De acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde, registram-se mais 1.523 recuperados, fixando o total desde o início da pandemia em 83.294. Assim, o número de casos ativos é agora de 60.963, mais 937 face à véspera. Como previsto, o número de internamentos continua a subir, tendo-se verificado mais 133 internamentos nas últimas 24 horas. O total é agora de 2.255, 294 dos quais estão em unidades de cuidados intensivos, mais 10 em relação ao dia anterior, com esta atualização. Portugal registra também um novo máximo de pessoas internadas em unidade de cuidados intensivos. No total, desde o início da pandemia, o país registrou 146.847 casos de Covid-19 no país e 2.590 mortes associados à doença. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou mais 46 mortes associadas à Covid-19, um novo recorde, e mais 2.506 infectados com o novo coronavírus, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde desta segunda-feira.
Trata-se de um aumento de 1,81% em relação ao número de óbitos e de 1,74% em relação ao número de novos contágios. Hábitos de alimentação inadequados contribuem para uma falta de qualidade de vida alimentar. Segundo o relatório anual do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, divulgado este sábado pela Direção-Geral de Saúde, os hábitos alimentares inadequados continuam no top 5 dos fatores que mais contribuem para a perda de anos de vida saudável pelos portugueses. De entre os hábitos inadequados que mais contribuem para a perda de anos de vida com saúde, encontram-se o elevado consumo de carne vermelha, o baixo consumo de cereais integrais e o elevado consumo de sal são os principais erros a apontar à alimentação dos portugueses. Estes dados integram o estudo Global Burden Disease de 2019 e são apresentados pela primeira vez no relatório anual do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação. Em Passos Ferreira, os bombeiros voluntários fazem campanha para angriar novos voluntários para essa corporação. Os bombeiros de Passos de Ferreira estão a promover uma campanha para a angariação de novos recrutas. Com a designação Bombeiro, uma parte de ti, a campanha tem como destinatários jovens e adultos entre 17 e os 45 anos. Os novos recrutas terão de ter como requisitos obrigatórios escolaridade mínima obrigatória, boa condição física e psíquica e gosto pelo trabalho em equipa. Segundo a página oficial e o site dos bombeiros de Passos de Ferreira, o ingresso na carreira de bombeiro voluntário é feito na categoria de bombeiro de terceira, de entre os estagiários aprovados em estágio com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos. O estágio tem a duração mínima de 1 ano. Já o recrutamento das escolas de cadetes é feito entre indivíduos com idades entre os 14 e 16 anos. Passamos agora por uma pausa de 30 segundos. Voltamos já. Bem-vindos à segunda parte do Novo Notícias. Começamos pelo desporto e Penafiel cede empate. O Futebol Clube de Penafiel empatou esta tarde frente ao Casa Pia Atlético Clube a 3 bolas. A equipa orientada por Pedro Ribeiro entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador logo aos 5 minutos de jogo. Bruno César estreou-se a marcar pelo conjunto penafidelense e fez o primeiro do jogo. O médio voltou a dar nas vistas a assistir a Paulo Henrique, que fez 0-2 e dilatou a vantagem para os visitantes aos 20 minutos. Segunda-feira é dia de arranque da segunda semana do Lousada Indoor Open. O torneio internacional de ténis entrou ontem na segunda semana e decorre até ao dia 8 de novembro no Complexo Desportivo de Lousada. Na primeira parte do Lousada Indoor Open, a tenista suíça Suzanne Bandecki sagrou-se campeã após derrotar na final a holandesa Ariane Artono em 3 sets. A vencedora foi encontrada ao fim de 2 horas e 35 minutos de provas e leva para casa 2.546 euros em prémios. É de uma forma simbólica e comedida que o sobreirense vai comemorar os seus 90 anos de vida. Por força das circunstâncias atuais, as comemorações dos 90 anos de história do Imperial Sport Clube Sobreirense decorreram de forma simbólica e comedida. Ao hastear das bandeiras, juntou-se uma breve cerimónia com apenas alguns elementos do clube, nomeadamente o presidente Manuel Barros e o presidente da Vila da Sobreira, João Gonçalves, ambos com um discurso curto e sucinto. O atual presidente está no clube enquanto chefe máximo há 7 anos e assumiu que talvez este seja o último mandato, sendo que só termina em junho. O Vila Caís apresentou o seu novo técnico.
Luís Miguel foi o nome escolhido para ocupar o cargo de treinador principal da equipa sénior do Clube de Amarante. O treinador de 39 anos vem substituir Luís Regadas, que deixou o clube na semana transata. Na apresentação na página de Facebook do Vila Caís, o presidente salientou o passado do atual técnico, que apesar de não exercer funções como treinador há alguns anos, conta com um vasto currículo. Atualmente foi apresentado como técnico do Vila Caís um projeto que considera ambicioso e uma novidade, mas cujo objetivo é apenas um: ganhar. Foi esta tarde em direto que Pedro Ferreira, cientista e professor da Universidade do Minho, nos fala sobre a evolução da pandemia em Portugal. Muitas das medidas que nós estamos a implementar ou implementamos dentro de Portugal são também aquelas que são implementadas em Espanha, em França, Inglaterra, neste momento, se calhar não tanto, mas são na Alemanha. Por isso, nós não podemos comparar-nos com nós próprios, nós temos que comparar com os outros. E tu, neste gráfico, podes ver que quando comparamos, por exemplo, a Europa com a Austrália e a China, Nova Zelândia, e eu pus aqui a Austrália e a China, que é para não acharem que isto é algo político ou tem alguma coisa a ver com o poder. Não. Tem a ver com realmente dados epidemiológicos, Paulo. Isto não tem a ver com politiquices. Tem a ver com nós, como Europa, não estamos a conseguir controlar, a ter os mesmos resultados que outros países. Que outros países ou outros continentes, no caso da Austrália e da Nova Zelândia e a China, a própria China. São muitos os casos da região e o Novo Canal vai começar a fazer, durante tempo ilimitado, todos os programas de comentários através via Zoom ou via Skype. Será assim daqui do estúdio para a casa ou o escritório dos comentadores que os programas vão para o ar. Com o avanço da pandemia e das medidas preventivas relativas ao Covid-19, o Novo Canal vai dar o exemplo e terminar com as gravações em estúdio por tempo indeterminado. Pode ver os programas através de Skype ou Zoom, sempre no seu Novo Canal. Passamos agora para a previsão da meteorologia nestes próximos 2 dias. Analisando a meteorologia para os próximos 2 dias e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, amanhã a região, dia 3 de novembro, contará com céu limpo, com temperaturas máximas de 18 graus e mínimas de 7 graus Celsius. A probabilidade de chuva é de 0% e o vento estará fraco. Já na quarta-feira, dia 4 de novembro, o céu estará parcialmente nublado, com máximas de 15 graus e temperaturas mínimas de 6 graus centígrados. A probabilidade de precipitação é de 37% e o vento estará moderado. Assim ao fim da edição do Novo Notícias aqui do Novo Canal. Uma mensagem. Chega-nos relatos diariamente de pessoas assustadas nos postos de trabalho, pois já há colegas que tentam ir trabalhar com sintomas do Covid-19. É muito importante que não o faça. Isso, além de ser uma falta de respeito pelo próximo, coloca em risco as vidas, a sua e a dos utentes ou dos seus colegas de trabalho. Não o faça. E já sabe, use máscara e distanciamento social. É fundamental para ultrapassarmos esta fase menos boa que nos assolou. Boa noite. Novo Notícias com Paulo Lopes. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.